pra mim, você acha que o teu familiar, que o teu filho, que o teu marido, que a tua esposa, ou seja lá quem for, você acha que o teu familiar tá viciado em apostas? Ele tá dando sinais que tá viciado em apostas? Você aí que tá me assistindo, quer saber quais são os principais sinais que o teu familiar tá viciado em apostas? Se a resposta for sim, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo pra você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E nesse vídeo eu vou trazer para você os 5 principais sinais que o teu familiar, que o teu ente querido está viciado em apostas online. Então assista até o final. E é claro, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Mas afinal, como saber se o teu familiar está viciado em apostas online? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu sei muito o quanto uma família sofre, o quanto uma família adoece, como é ruim quando tem um familiar viciado em apostas. Geralmente, não é só a pessoa que está viciada que é afetada, é tudo que está em volta dela. A família sofre porque falta dinheiro, porque começam as mentiras, porque começa o estresse, porque começa a desconfiança. Então, eu entendo você e eu sei como é difícil. E se você tá na dúvida se o teu familiar tal não tá apostando, se o teu familiar tal não tá viciado em apostas, eu vou te dar dicas de ouro nesse vídeo para você conseguir identificar se o teu marido, se a tua esposa, se o teu filho tá viciado em apostas. Primeiro, eu quero que você pense uma coisa. Alguma vez na vida você já viu o teu familiar apostando? Já viu? Não viu? Você percebeu que ele estava mexendo no celular em algum site de aposta? Isso aí pode ser o primeiro sinal. Você já pode começar a perceber ali uma certa faísca do vício em apostas. Puxa na tua memória, você já viu? Sim ou não? Com isso, eu vou te trazer o primeiro sinal que o teu familiar está viciado em apostas. Se você já sabe que ele tem um histórico de alguma vez ele está apostando, se você já viu ele apostando ou falando de apostas alguma vez, você já tem que prestar muita atenção. Com isso, eu trago o primeiro sinal. O primeiro sinal que o teu familiar está viciado em apostas é a oscilação emocional. Geralmente, uma pessoa que está viciada em apostas tem muita oscilação emocional. Porque quando uma pessoa está viciada em apostas, é uma montanha-russa emocional. Ela fica muito feliz quando ganha, ela fica muito triste com sentimentos depressivos quando perde, fica estressada quando perde, ela fica com uma expectativa muito alta esperando o resultado, aquela expectativa do resultado entre ganhar ou perder. Tudo isso mexe muito com a saúde mental de uma pessoa. A pessoa fica com a saúde mental completamente abalada. O teu familiar tá com muita oscilação emocional, tá muito estressado, tá sendo grosso com você, tá descontando ou tá muito triste, tá nervoso. Muitas vezes a pessoa perde dinheiro e ela não fala para ninguém. O que que passa na cabeça de um apostador? Ela vai lá e aposta e ela perde dinheiro. Ela perdeu muito dinheiro. E aí, ela não fala pra ninguém, ela guarda pra ela, e como ela guarda pra ela, ela não consegue lidar com isso dentro dela, ela fica estressada, ela fica nervosa. Então perceba isso. O teu familiar tá ou não tá com oscilação emocional? O segundo sinal é um sinal bem óbvio, mas que poucas pessoas param para perceber que é um sinal do vício em apostas, que é a falta de dinheiro. Isso mesmo que você ouviu. Um familiar viciado em apostas geralmente fica com problema financeiro. Por quê? Por uma questão lógica que ele está perdendo tudo para as casas de apostas, que ele está deixando o dinheiro dele lá nas casas de apostas. Então perceba o seguinte: o teu familiar aí quando você quer sair, quando você quer fazer alguma coisa, não tem dinheiro, ou o teu marido tá deixando de pagar alguma conta, alguma despesa de casa, tua esposa viciada em aposta tá deixando de pagar alguma despesa, o teu filho tá sempre sem dinheiro, sempre pedindo dinheiro. Se o teu familiar tá sempre no vermelho, sempre sem dinheiro, esse é um sinal do vício em apostas. Muitas pessoas não percebem, romantizam a pessoa não ter R$ 1 no bolso. E quando a pessoa tá sem dinheiro para nada, esse é um sinal de alerta, esse é um sinal que todo o dinheiro dela está indo para as bets, está indo para as casas de apostas. Isso é horrível, porque muitas vezes eu vejo no meu consultório pais de família que tem que sustentar a casa, que tem que ser provedor do lar, não conseguem prover dentro do lar, não conseguem pagar um talão de água, um talão de luz, não conseguem fazer uma compra no mercado, não conseguem pagar a prestação do carro. Por quê? Porque estão compulsivos, porque não conseguem parar de apostar, porque todo o dinheiro digital que entra na conta deles, eles colocam em uma casa de aposta.
acreditando que vão ganhar, acreditando que vão pagar as dívidas, acreditando que, enfim. E por falar em dívidas, eu sempre falo sobre dívidas. Ainda sobre o primeiro sinal que eu trouxe do estresse, muitas pessoas ficam muito estressadas porque ficam endividadas. E ficam sem dinheiro porque tentam emprestar mais dinheiro para pagar as dívidas. Então deu para você entender? O estresse, a raiva e a falta de dinheiro, uma coisa está diretamente ligada com a outra. É o vício. Esses são os dois primeiros sinais que eu trago para você. O terceiro sinal do vício em apostas é um sinal que eu quero que você preste muita atenção, que é quando o familiar começa a pedir dinheiro emprestado para outras pessoas ou para outras instituições, bancos, por exemplo. Não tem lógica nenhuma uma pessoa que não tem vício ficar pedindo dinheiro emprestado para familiar e fazendo empréstimo de banco, a pessoa entrar em empréstimo com agiota, não tem lógica nenhuma. Diante disso, eu quero que você perceba, o teu familiar aí já pediu dinheiro? Eu vejo muitos adolescentes, pai e mãe que está assistindo esse vídeo, você papai, você mamãe que está assistindo esse vídeo, às vezes vê teu filho adolescente pedindo dinheiro emprestado para outras pessoas, pedindo dinheiro emprestado para você, ou você, mulher, que está vendo teu marido pedir dinheiro emprestado para os outros, você descobre um empréstimo no banco, ou até mesmo empréstimo para agiota. Esse é um sinal do vício. Por que a pessoa empresta dinheiro? Porque ela está sem dinheiro, porque ela está endividada. E porque na cabeça dela, como eu já falei nesse vídeo, na cabeça dela, a próxima aposta, sim, a próxima aposta ela vai vencer. Na próxima aposta ele vai ganhar. Então, eu quero dizer que a pessoa empresta porque ela acha que ela vai ganhar. E aí entra em juros abusivos, a empresta de bancos, empresta de agiota, que é muito perigoso, com juros astronômicos, empresta dinheiro de agiota. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, um vídeo bem interessante, eu convido você a assistir, que é Não Empreste Dinheiro para Apostar. Clica nesse link aqui para você aprender um pouco, beleza? Esse é o terceiro sinal que eu trouxe para você. O quarto sinal que eu trago para você nesse vídeo, que o teu familiar, que o teu marido, que a tua esposa, que o teu filho tá viciado em apostas é quando o teu familiar esconde o celular. Isso mesmo. Entenda uma coisa. Se o teu familiar não tem nada de errado, não tem por que ele esconder. Se ele não está fazendo nada de errado, não tem por que ele esconder o celular ou o notebook. Vou dar um exemplo. Se o marido esconde da esposa o celular, não deixa a esposa pegar o celular de jeito nenhum, é sinal que ele está fazendo algo de errado ali no celular. Ou está vendo alguma coisa que não pode, ou está conversando com alguém que não pode, ou está apostando. Se o teu filho está escondendo o celular, não deixa você entrar no notebook, não deixa você pegar o notebook, não deixa você encostar no celular, é sinal que ali tem algo errado. Então, olhe bem aqui no fundo do meu olho e tente lembrar. O teu familiar aí, ele tá escondendo o celular ou o notebook dele para você não ter acesso? Escondendo, o que eu digo é não deixar você pegar? Sim ou não? E o quinto e último sinal que o teu familiar está viciado em apostas, sem dúvida nenhuma, o principal sinal é a mentira. E é obviamente que você já sabia disso. Entenda uma coisa, anote isso aí. Todo apostador viciado se torna um grande mentiroso, um mentiroso compulsivo. Por quê? Porque uma das características do vício é o desvio de caráter. A pessoa mente para sustentar o vício, mente que não apostou, mente que não perdeu dinheiro, mente que não perdeu, fala que só ganhou. E tem uma característica, para cada mentira que a pessoa conta, tem mais 5 mentiras para cobrir a primeira mentira. Então é um ciclo de mentira. Ela mentiu uma vez, ela tem que mentir mais vezes para encobrir a primeira mentira. E outra característica é que geralmente a verdade sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. Então, você já descobriu alguma mentira do teu familiar? Esse é um sinal do vício. Então eu trouxe aqui para você os 5 sinais que o teu familiar está viciado. Vamos relembrar? Papel e caneta aí. Oscilação emocional, estresse, raiva. Segundo sinal é a falta de dinheiro, a pessoa não tem dinheiro para nada. Terceiro sinal é pedir dinheiro emprestado. O quarto sinal, esconder o celular. E o quinto sinal, mentiras. E aí? Quantos sinais desse o teu familiar está apresentando? Se o teu familiar está apresentando 2 ou 3 sinais desse, é sinal que ele está viciado. Então, agora eu convido você a prestar atenção, respira fundo e comenta para mim aqui embaixo. Quantos sinais o teu familiar está apresentando? Eu quero saber a tua história, quero saber a história do teu familiar, a tua história pode ajudar mais pessoas. De acordo com esse vídeo, quantos sinais o teu familiar, escreve aqui quem é o teu familiar e quantos sinais desse ele apresentou. Vamos usar os comentários para ajudar o próximo. Conta a tua história do teu familiar aqui, quantos sinais ele apresenta, porque a tua história pode ajudar mais pessoas, beleza? Através disso, eu tenho um convite especial para te fazer. Se você aí que está me assistindo tem um familiar que está viciado em apostas, se você está lutando
com o vício em apostas do teu filho, você pai, você mãe, tá vendo o teu filho ter a vida destruída pelo vício em apostas, você não sabe como ajudar ele, você esposa, você esposo que tá vendo o teu companheiro, a tua companheira ter a vida destruída perdendo pro vício em apostas, eu preparei algo extremamente especial para você. É com enorme alegria que eu convido você para o programa Cartada Final. Isso mesmo, eu vou abrir mais uma turma do programa Cartada Final. Mas afinal, Leonardo, o que é o programa Cartada Final? O programa Cartada Final é um programa que eu criei para ensinar o passo a passo para você ajudar o teu familiar e para o teu familiar assistir também e aprender a se libertar do vício em apostas. O programa Cartada Final, como o nome já diz, Cartada Final, você vai dar uma cartada final no vício. Nesse programa, eu coloquei absolutamente tudo que eu aprendi em todos os anos do consultório, eu coloquei ali. Ali eu ensino o passo a passo para se libertar do vício. E melhor do que isso, não tem só eu lá. Tem uma equipe multiprofissional. Tem personal trainer, tem nutricionista, tem advogado, tem educador financeiro, tem toda uma equipe comigo. O programa Cartada Final é um programa excelente para você que quer ajudar o teu familiar. Mas é claro, não é milagroso. Eu não vendo milagre, não entrego milagre. É algo que você vai aprender o caminho, mas tem que colocar em prática. É um programa que serve para o teu familiar que está viciado e para você que quer aprender o que é o vício em aposta, quer ensinar o teu familiar a sair do vício. Programa Cartada Final. Se você quiser participar da próxima turma do programa Cartada Final, eu vou abrir, mas eu não vou abrir muitas vagas. Eu vou deixar 5 dias o carrinho aberto e vou ter uma turma pequena para eu conseguir dar suporte, para eu conseguir dar orientação. Quer saber quando eu vou abrir o programa Cartada Final? É bem simples. Me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue no Instagram que eu vou anunciar lá quando eu abrir mais uma turma do programa, vai estar lá no Instagram. Então me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira, porque lá você vai saber e você pode sim garantir a tua vaga. Você pode já deixar o teu e-mail para me mandar um e-mail para você a hora que eu abrir a próxima turma do programa Cartada Final. Me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira. E é claro, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, ou até mesmo tentar marcar uma consulta, você aí quer tentar marcar uma consulta para o teu familiar diretamente comigo, não é com outra pessoa, é comigo, é bem fácil e acessível. Me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira, e me manda um direct. Lá no direct, a minha equipe vai te responder, a minha equipe vai ver se eu tenho disponibilidade de agenda. Se eu tiver disponibilidade de agenda, nós podemos marcar um horário. Então tenta, manda um direct no meu Instagram que você vai ser muito bem atendido. Leonardo F. Teixeira, o link está aqui na descrição. E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ei, calma, pera aí, não vai embora. Olha esse vídeo aqui que legal, clica nesse vídeo e assiste. Um grande abraço, tamo junto, valeu!